Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão o nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de morfologia, a parte da gramática que estuda a estrutura e a formação das palavras. A questão, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução, pelo menos para o candidato que dominar o assunto. Esse candidato muitas vezes vai conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes, de modo que vai sobrar mais tempo para o resto da prova. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever, de preferência através dos comentários. Mas se preferirem, também podem nos escrever através da nossa fanpage do Facebook. Quem estiver gostando desse vídeo, pode ir deixando o like. E quem tiver qualquer dúvida a respeito da matéria também pode nos escrever. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua portuguesa para os concursandos em geral. Vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de morfologia, a parte da gramática que estuda a estrutura e a formação das palavras. Uma questão em que, se o candidato dominar bem esse assunto, vai ter grande chance de sacar o gabarito da questão o quanto antes e, com isso, sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. Mais precisamente, a questão é sobre classe de palavras. Se você não dominar bem o assunto de morfologia, nossa sugestão é que você assista a nossa playlist que nós estamos indicando na descrição da videoaula. E se vocês dominarem bem esse assunto, nossa sugestão é que vocês assistam essa videoaula até o fim para verem como o domínio desse assunto dá vantagem de poder sacar o gabarito e economizar tempo para o resto da prova. Sacar o gabarito, pelo menos para quem domina o assunto de morfologia, é quase que instantâneo. Vamos entender. Segue um quadro. Prefeitura de Dores do Indaiá, auxiliar de odontólogo 2024. Os funcionários nos ensinaram a entender o assunto. Sobre a frase apresentada, assinale a palavra que exerce a função de pronome. A. Os. B. Funcionários. C. Nos. D. Ensinaram. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: qual a palavra da frase apresentada que exerce a função de pronome? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão. Se dominar bem o assunto de morfologia, vai saber que pronome é a palavra que pode representar um substantivo ou acompanhar o substantivo, restringindo seu significado. Ou seja, o enunciado pergunta qual é a palavra dessas quatro que tem como classe gramatical o pronome. Então vamos identificar a classe de cada uma dessas palavras das alternativas. Vamos começar percebendo que a palavra funcionários, bem como a palavra assunto, são palavras que são usadas para dar nome a algo que existe. Ou seja, são substantivos, o que já nos permite eliminar a alternativa B. Essas palavras são antecedidas pelos chamados artigos. O artigo é a palavra que antecede um substantivo no sentido de
particularizá-lo ou generalizá-lo, o que nos permite também eliminar a alternativa A. Agora vamos destacar os dois verbos presentes nessa frase. Verbo, para quem não sabe, é a palavra que se refere a uma ação, localizando essa ação no tempo e no espaço, bem como atribuindo essa ação a um agente, de modo que eliminamos a alternativa D e só sobra a alternativa C. O enunciado pede a palavra que funciona como pronome, ou seja, a palavra que pode representar um substantivo ou acompanhar um substantivo, restringindo seu significado. E é isso mesmo que a palavra nos dessa frase faz. Representa um substantivo, no caso, o grupo de pessoas a que o narrador da frase pertence. Trata-se, portanto, de um pronome. Como nós ainda estamos na fase de pré-leitura, nossa sugestão, por enquanto, é marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julguemos ser o gabarito. Quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão, a tendência é o candidato, se dominar bem o assunto de morfologia, perceber de novo tudo o que nós comentamos e, com isso, marcar o gabarito sem deixar dúvida. Bem, essa é uma questão de fácil resolução, pelo menos de acordo com a nossa avaliação. Se você não dominar bem o assunto de morfologia, sugerimos assistir a nossa playlist que nós estamos indicando na descrição da videoaula, porque quem dominar vai ter a vantagem de conseguir sacar o gabarito dessa questão o quanto antes, e com isso vai dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. A prova em que veio essa questão continha um total de 20 questões de múltipla escolha e contava com 2 horas para ser feita, o que incluía a marcação do cartão de respostas. A questão que nós comentamos era uma das 10 questões de língua portuguesa, que incluíam a parte de interpretação de textos, que muitas vezes exige uma leitura bem atenta. As outras questões eram 5 de matemática e 5 de conhecimentos gerais. Então, o candidato que conseguir sacar o gabarito dessa questão o quanto antes vai dispor de mais tempo para o resto da prova, o que vai ser uma vantagem, inclusive, para a matemática. Uma parte em que, se o candidato perder a atenção, corre o risco de errar uma conta e, com isso, errar a questão. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.